Eu sempre fui do tipo que testa a sorte, mas acho que nunca percebi até onde dá para ir antes que as coisas se voltem contra você. Meu nome é Mike, e eu caço desde que consegui segurar um rifle. Tem algo na adrenalina, sabe? Rastrear sua presa, superá-la e então, bang, derrubá-la. Mas eu nunca pensei que as coisas chegariam a esse ponto. Era fim de outono e o ar estava frio, cortante até. As folhas tinham se tornado um laranja e vermelho profundo, cobrindo o chão da floresta como um tapete ensanguentado. Marco, meu amigo de longa data, me chamou para ir a essa reserva fora da cidade. Diziam que era protegida, sem caça permitida, mas regras nunca foram o nosso forte. Quanto mais proibido, melhor o prêmio, certo? Pelo menos era o que pensávamos. Nos equipamos, carregamos nossos rifles e partimos antes do amanhecer. A floresta era densa, mas a gente sabia se virar. Já tínhamos caçado em condições piores, mas havia algo diferente naquele lugar. Havia um silêncio, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração, esperando por algo. Mas ignoramos. Estávamos lá para caçar, não para nos assustar com contos de fadas. Não tínhamos andado muito quando encontramos a pegada de um urso gigante, fresca e profunda. É isso, Mike, Marco disse, sorrindo de orelha a orelha. Ele estava tão animado quanto eu. Aquele urso era enorme e sua pele nos renderia uma boa grana no mercado negro. Seguimos os rastros mais fundo na floresta. O sol mal conseguia atravessar o denso dossel acima. Quanto mais fundo íamos, mais inquieto eu me sentia, mas ignorei. Estávamos perto e nada mais importava. Mas então as coisas começaram a dar errado. Os rastros começaram a desaparecer, como se o urso tivesse simplesmente sumido no ar. Deveríamos ter voltado, mas Marco insistiu para continuarmos. Está perto, Mike. Eu posso sentir. Ele continuava dizendo. Eu não discuti. Já tínhamos ido longe demais. Foi quando ouvimos um rugido alto e monstruoso ecoando pelas árvores. Não era só o grunhido de um urso, era outra coisa. Algo muito pior. Eu congelei, meu coração disparando no peito. Marco olhou para mim e, pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Continuamos, mas cada passo parecia mais pesado, como se a floresta estivesse nos puxando para baixo, tentando nos engolir inteiros. A luz começou a desaparecer e logo estávamos quase na escuridão total. Os únicos sons eram nossa respiração pesada e o ocasional estalo de um galho sob nossos pés. Então, vimos uma sombra, enorme e deformada, movendo-se entre as árvores. Não era o urso, não podia ser. A forma estava errada, distorcida, como se alguém tivesse tentado montá-la, mas falhado. Meu estômago revirou. Isso não estava certo. Marco levantou seu rifle, as mãos tremendo. O que diabos é isso? Ele sussurrou, mas eu não tinha resposta. Eu nem tinha certeza se queria uma. Nos aproximamos, embora cada instinto gritasse para corrermos. A figura sombria parou, e eu juro, ela se virou para nós. Meu sangue gelou. Seus olhos, eles estavam brilhando de um amarelo doentio que cortava a escuridão. E então, tão rápido quanto apareceu, sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Não falamos mais depois disso. Apenas seguimos em frente. Mas a floresta tinha mudado. Ela parecia viva, como se estivesse nos observando, esperando. O rastro já tinha sumido, e com ele, qualquer senso de direção. Estávamos perdidos, no coração da reserva. Então percebemos algo pior. Marco estava quase sem balas. Tínhamos trazido o suficiente, ou pelo menos pensávamos, mas de alguma forma, elas tinham sumido. Apenas um único cartucho em cada rifle, e isso não seria suficiente para o que quer que estivesse lá fora. A noite caiu, e a floresta se encheu de sons que não conseguimos identificar. Grunhidos baixos, folhas se arrastando, e aquele rugido de novo, mais perto desta vez. Montamos acampamento, embora nenhum de nós conseguisse dormir. Eu mantive o rifle perto, mas sabia que não iria nos salvar. Nada salvaria.
Não sei quanto tempo ficamos ali, esperando pelo amanhecer que parecia nunca chegar. Cada sombra parecia estar se movendo, se aproximando, observando. E então Marco começou a entrar em pânico. Ele continuava dizendo que via algo na escuridão, algo com aqueles olhos amarelos. Eu não acreditei nele, não no início, mas então eu também os vi, olhando para mim entre as árvores. Estávamos cercados. Marco gritou, disparou seus últimos tiros no escuro, e então eles vieram sombras, como a que tínhamos visto antes, mas menores, mais rápidas. Eles não eram mais animais, pelo menos não inteiramente. Eles eram outra coisa, algo pior, costurados a partir de diferentes partes, sangrando, apodrecendo. Eles caíram sobre Marco antes que ele pudesse reagir, rasgando-o com garras e dentes. O som nunca vou esquecer. Seus gritos, o rasgo úmido, o sangue. Eu corri. Não olhei para trás. Não podia. Só conseguia ouvir os gritos de Marco ecoando pelas árvores, misturados com os rugidos daquelas coisas. Corri até não conseguir mais respirar, até minhas pernas cederem sob mim. Quando finalmente parei, estava sozinho. Marco tinha desaparecido, mas eu ainda podia ouvi-lo, gritando na minha cabeça, sua voz se misturando com aqueles rugidos monstruosos. Foi quando eu vi a caverna. Estava escura, um buraco negro na lateral de uma colina, mas era abrigo. Eu cambaleei para dentro, esperando que fosse seguro, esperando que os monstros não me seguissem. Mas lá no fundo, eu sabia que era inútil. A caverna parecia não ter fim, serpenteando cada vez mais fundo na terra. Eu não queria continuar, mas não tinha escolha. Lá fora, as criaturas estavam esperando, seus olhos amarelos brilhando na escuridão. Então, fui mais fundo, rezando para encontrar outra saída. Mas não havia uma, só um beco sem saída. E quando me virei, a entrada tinha desaparecido. Eu estava preso, sozinho na escuridão, com apenas o som do meu próprio coração para me fazer companhia. Foi quando ouvi o rugido, mais alto do que nunca, ecoando pela caverna. Estava perto, muito perto. E então eu vi a sombra daquela coisa monstruosa, a mesma de antes, mas maior agora, mais distorcida, mais aterrorizante. Ela era feita deles dos animais que caçamos, seus corpos costurados juntos em uma paródia grotesca de vida. Sangue escorria de sua boca, seus olhos brilhando naquele amarelo doentio. Ela estava ali para se vingar, e não havia escapatória. Levantei meu rifle, mas era inútil. Eu só tinha uma bala, e sabia que não seria suficiente. A sombra se aproximava, sua forma mudando, torcendo, se tornando mais horrível a cada passo. Ela estava ali por minha causa, e eu sabia que não podia fugir. Fechei os olhos, esperando pelo fim, mas ele não veio, pelo menos não imediatamente. A criatura parou, sua respiração quente e rançosa no meu rosto. Eu podia senti-la, cheirar o sangue, a podridão. E então ela falou, sussurrou, na verdade. Agora é sua vez, ela disse, em uma voz que era muitas e uma só, um coro dos mortos e moribundos. E então ela avançou. As mandíbulas da criatura se fecharam na minha perna. A dor era insuportável. Eu gritei, finalmente encontrando minha voz, mas foi abafada pelo rugido da besta. Ela me arrastou em sua direção, as garras de seus muitos membros rasgando minha carne. Eu me debatia, chutava e arranhava o chão, mas era inútil. A coisa era muito forte, muito massiva. Ela me puxou para mais perto, e eu podia ver os rostos costurados dos animais de que era feita, seus olhos mortos olhando fixamente para mim. Eram os que havíamos caçado, os que havíamos matado e esfolado sem pensar duas vezes. E agora, eles haviam voltado, buscando vingança. Sua vez.
A criatura sibilou novamente, as palavras borbulhando de algum lugar profundo dentro de sua forma monstruosa. As vozes de todos aqueles animais que tínhamos massacrado ecoavam na caverna, cada uma carregada de fúria e dor. Eu sabia o que ela ia fazer. Eu podia ver no jeito que as mandíbulas da criatura se abriam, no jeito que seus olhos brilhavam com um prazer sádico. Ela ia me despedaçar, pedaço por pedaço, assim como fizemos com eles. Fechei os olhos, esperando o inevitável, mas a dor nunca veio. Em vez disso, senti o hálito quente da criatura no meu rosto, seu fedor pútrido enchendo minhas narinas. Abri os olhos, apenas a tempo de vê-la abaixar a cabeça, sua boca a poucos centímetros da minha, e então, com um estalo repugnante, ela mordeu. A dor era indescritível, uma explosão ardente que atravessou meu corpo. Minha visão embaçou e eu podia sentir o sangue jorrando da ferida, quente e pegajoso. A criatura soltou um rugido gutural, seu triunfo ecoando pela caverna, e então tudo escureceu. Mas eu não morri, não imediatamente. Eu podia sentir meu corpo sendo arrastado para o fundo da caverna, as garras da criatura rasgando minha carne enquanto me despedaçava. Meus gritos se perderam na escuridão, abafados pelos sons de carne sendo rasgada e ossos se quebrando. E então, misericordiosamente, tudo ficou dormente. A dor desapareceu, substituída por um vazio frio que se espalhou por todo o meu corpo. Eu estava morrendo e sabia disso. Mas antes que a escuridão me tomasse completamente, ouvi a voz da criatura uma última vez. Sua vez. Ela sussurrou e eu me fui. Quando acordei, estava de volta à entrada da caverna, mas não era o mesmo. Meu corpo estava retorcido, mutilado, costurado como o da criatura que havia me levado. Eu podia sentir os pontos puxando minha pele, o sangue ainda fresco e úmido. Olhei para minhas mãos, mas elas não eram mais minhas. Eram garras, cobertas de pelos e escamas, uma mistura grotesca dos animais que havíamos matado. Eu era um deles agora, parte do monstro que nos caçou. Eu podia sentir sua fome, sua raiva, correndo pelas minhas veias. Tentei gritar, mas tudo o que saiu foi um rosnado baixo e gutural. E então percebi eu ainda estava na floresta, ainda preso naquele pesadelo. Mas agora eu era o caçador e estava com fome.